Gente, eu tô aqui deitada na minha cama, tirando meu descansinho da tarde. E eu tava dando uma olhada em umas fotos antigas aqui. E estava vendo o álbum de 2023. Em 2023, eu fui com a minha mãe para Caruaru, Pernambuco. E foi uma viagem maravilhosa. Foi assim, preparada pelo Senhor. Ai, gente, depois de mais de 30 anos que eu não pisava os meus pés lá, eu fui lá passear com a minha mãe também fazia mais de 30 anos que não ia lá. E o Senhor me fez lembrar das promessas dele na minha vida. Porque quando eu tinha 7 anos de idade, eu fui morar em Caruaru, Pernambuco, com os meus avós maternos. E a minha mãe chegou aí junto também. Mas por conta da escassez, da dificuldade de trabalho, a minha mãe voltou para Campinas e eu fiquei lá com a minha irmã Angélica, o meu avô e a minha avó, que já são falecidos hoje, os meus 2 avós. E chegamos lá, a minha mãe ficou pouco tempo, voltou para Campinas para procurar emprego e todos os meses ela nos ajudava como ela podia. E o meu avô, ele tinha o vício da bebida, infelizmente ele foi gastando um pouquinho que ele tinha. Nós morávamos numa situação muito precária, num bairro ali próximo, e o dinheiro foi acabando, a única possibilidade para a gente poder se manter era ir pedir esmola na feira. E meu avô pegava na minha mão de um lado, na mão da minha irmã do outro, e nós íamos na feira de Caruaru pedir esmolas. A gente vivia do que sobrava da feira, frutas, legumes, até que uma prima da minha mãe, né, ali de Caruaru, enviou uma carta para o meu pai, juntamente com uma foto, na condição que eu estava ali pedindo esmola. Meu pai morava em São Paulo, trabalhava na Ródia, e na época ele era solteiro, morava sozinho, não tinha condições de cuidar de mim. Mesmo assim, ele foi até Caruaru de ônibus e ali ele pôde me trazer para São Paulo. Minha irmã ficou com os meus avós e eu vim embora com o meu pai, que como ele não tinha condições de cuidar de mim, ele pediu para minha avó, né, e o meu avô José, agora os meus avós maternos cuidavam de mim, agora eu estava passando para os braços dos meus avós paternos, que também são falecidos hoje. E os meus avós paternos passaram a cuidar de mim porque meu pai não tinha condições de cuidar por morar sozinho numa pensão em São Paulo. E aí eu fui morar em Tanabi, né, próximo ali, na verdade no sítio, para frente de Ecatu. Os meus avós passaram a cuidar de mim e eu fiquei um período da minha infância com eles até ficar mocinha. Mas o que eu queria falar para vocês é que naquela mesma feira que eu pedia esmolas, eu fui lá em 2023, eu fui de avião com a minha mãe. Nós ficamos na casa da Sueli e do Bill, que veio a falecer logo depois dessa viagem maravilhosa. Nós tivemos ali uns dias muito bons e agradáveis na casa desse casal maravilhoso. Nos encontramos com a Lourdes, aquela prima que escreveu para o meu pai. Fomos na feira, comemos pastel com garapa, compramos algumas coisas. Eu pude até trazer algumas coisas para Campinas. E o Senhor me fez lembrar que no lugar onde eu fui humilhada, eu fui envergonhada, Ele me honrou. E honrou a minha mãe também, porque nós passamos muitas dificuldades ali. E o que eu quero dizer para você é que passe o tempo que passar, o Senhor, Ele faz a promessa e Ele realiza. E eu pude passar ali alguns dias me lembrando daquela infância triste, de tudo que eu passei ali e de poder ter ido lá numa condição totalmente diferente, abençoada, próspera. E eu quero dizer para você,
para que você não deixe de acreditar num Deus do impossível. Talvez a condição que você vive hoje é totalmente desfavorável. A casa que você mora, o que você passa, só Deus sabe. Mas eu quero te dizer que a gente conta tanto testemunho, né? A gente fala de coisas que acontecem na vida dos outros, mas vai ter coisas que nós vamos passar para contar a nossa história, para contar aquilo que a gente passou. E verdadeiramente, quando a palavra de Deus fala que no lugar da sua vergonha o Senhor te dará dupla honra, é isso que o Senhor fará. No lugar onde você mais foi envergonhado, é onde mais o Senhor vai te honrar. Eu passei tantas dificuldades na minha vida, tantas dificuldades, que depois de adulta já, eu passei necessidades extremas, onde eu não tinha condições de fazer compra num mercado grande. Estava até comentando esses dias com uma amiga e irmã da igreja maravilhosa. Eu passava na frente dos mercados grandes assim, e eu falava, ai, um dia eu vou fazer compra num mercado desse. Eu fazia listinhas de compras para Jesus e colocava no gasofilácio de oferta. E hoje, pela graça e misericórdia do Senhor, eu faço compra nos mercados grandes. E eu posso fazer compra até para abençoar pessoas que precisam. Já fui muito ajudada, já fui muito abençoada. Muita gente já veio trazer compra na minha casa. Dessas cartinhas que eu pedia. O Senhor usou várias pessoas para trazer aqui na minha porta tanta coisa. Tantas pessoas queridas. E hoje, pela graça e misericórdia do Senhor, eu posso abençoar. Então eu quero te dizer hoje, mesmo aqui deitado na minha cama, onde eu posso refletir o que o Senhor fez na minha vida, é que o Senhor, Ele não mudou. E Ele vai te honrar. Ele vai te abençoar. Não é a história da carochinha, não. É a história de alguém que viveu e que vive hoje o milagre do Senhor. Tudo que eu pedi para o Senhor realizar na minha vida, Ele realizou, Ele tem realizado e Ele ainda vai realizar. Eu ensinei as minhas filhas a fazerem cartinhas para Jesus e enterrar no monte, pedindo o que elas queriam. E muitos pedidos o Senhor realizou na vida delas. E hoje elas estão vivendo os pedidos que elas enterraram no monte. E eu continuo ensinando elas, para que continuem crendo e confiando no Deus que realiza sonhos. E eu te incentivo hoje, nessa tarde, a continuar confiando no Senhor. A sua atual circunstância não significa que Deus não está te vendo. Ele está te vendo, viu? Ele viu aquela menina lá pedindo esmola na feira. Mas Ele também viu o meu futuro. Que aquela mesma menina que estava pedindo esmola na feira, um dia ia passar por lá, numa situação totalmente diferente. Para que eu nunca e jamais me esqueça de que Ele é Deus. Ele realiza sonhos. Então, a situação que você está passando hoje, e na situação em que o Senhor vai te colocar, porque Ele vai mudar, Isaías 43, 18 e 19, tem coisa nova chegando na sua vida. É para que você jamais esqueça de que Ele é Deus. Você não perca a sua essência, você não perca a sua humildade. E cada vez que você quiser levantar o nariz, você lembra de onde o Senhor te tirou, porque eu nunca vou me esquecer. Eu jamais vou me esquecer de onde o Senhor me tirou. E cada vez que eu querer me ensoberbecer, que o Senhor venha me lembrar da Priscila, que ficava com a canequinha lá na feira, balançando ali as moedinhas, pedindo alguma coisa para comer. Deus abençoe sua vida. Reflete sobre isso. Você não vai ficar nessa situação, você vai passar por essa situação e você vai vencer. Deus vai mudar a tua história, mas não esquece, viu? Deus abençoe.